O começo é sempre muito difícil porque você está propondo uma coisa nova. Hoje o Estúdio Bola é uma marca, mas no ano 2000 não era. A gente vai às feiras, assim, e a gente passeava na feira e não via absolutamente nada. E eu encontrei um estande que dizia alguma coisa para mim. Era o menor estande da feira, mas tinha bastante produto, por incrível que pareça, eles aproveitaram muito bem aquele espaço. E foi quando eu conheci o Flávio e o Maurício. Mas era de uma delicadeza e de um acabamento em laca, há 20 anos atrás. E assim, eu fiquei tão feliz que eu comprei o stand inteiro em 2 minutos. E aí começou a nossa história com o Estúdio Bola. Acho que foi um dos primeiros trabalhos deles a desenvolver a linha de peças avulsas da Dress Rush. E foi encantador, foi a única coisa que eu encontrei naquela feira. O Estúdio Bola nasce desenhando para outras marcas, dentre elas a Dress, que a gente não fez só o produto, mas toda o desenho de marca, né? E a Dress nasce sim daí da fábrica ainda da minha família, no mesmo lugar onde em São Bernardo, onde foi a primeira fábrica da minha família, ainda na década de 70. O início de Móveis Borsato para depois a Dress e depois sim para Estúdio Bola, que era um desafio ainda maior, foi muito gratificante. Então essa passagem foi muito libertadora. Passar de uma fábrica familiar, ainda não envolvida com desenho, para a Dress, que era desenho e mais desenho de marca, e depois para Estúdio Bola com toda a liberdade de matéria-primas e de caminhos que a gente podia seguir. O que linka ainda a Dress com o Estúdio Bola é a pureza das linhas, a harmonia de toda a parte da arquitetura. Acho que cada vez mais a gente percebe pelo acabamento das peças, pela coesão da linha. Acho que o que linka muito é a parte de qualidade, é a perfeição da peça. Quando começou há 25 anos atrás era mais madeira, né? Era uma madeira muito laca, porque a Dress trabalhava com praticamente planejado. Então o móvel era desenhado especialmente para aquele segmento. Quer dizer, estantes modulares, racks, buffets, e a gente chegou a trabalhar com alguns produtos, etc. E a gente vê que a evolução, hoje na verdade, o Estúdio Bola tem peças de madeira, tem peças de estofado, tem peças de metal, quer dizer, tem uma gama de desenho de produto muito mais abrangente, seguindo aquela mesma linha, seguindo aquele mesmo conceito. E isso a gente foi aumentando no decorrer do tempo, mas sempre me atraíram os produtos, um bom desenho, um desenho limpo, um desenho moderno. E sempre deu para ver que tinha uma identidade no produto, uma identidade clara deles mesmo, que eu acho que isso que realmente faz a diferença, né? O início do Estúdio Bola foi eu, Maurício, no escritório em São Bernardo do Campo. A gente teve uma secretária depois de 3, 4 anos. A gente conseguia dar conta de tudo. A gente que atendia o telefone, corria atrás do cliente, criava as marcas, criava o produto e vendia. O início do Estúdio Bola foi um desafio, mas foi um desafio muito leve no começo, era tudo muito romântico, né? Ainda era muito no papel, você desenhava, levava até uma fábrica, convencia ela a trabalhar com você. Então era uma coisa muito tranquila, na verdade, o começo. Eu acho que a responsabilidade e tudo vai ficando mais importante conforme vai crescendo a responsabilidade e o número de pessoas envolvidas e o tamanho do negócio. As nossas primeiras peças prescritas do Estúdio Bola que a gente trouxe para os nossos projetos, as primeiras parcerias, assim, eram os buffets que eram muito básicos e limpos, né? O buffet Montera, que para nós, nas nossas concepções, nos nossos projetos, eles são mobiliários base. Eles se fundem um pouco com a proposta arquitetônica. Tem umas peças que são tão icônicas que para mim marcam muito, como a poltrona Shell, por exemplo. A gente teve ela logo que foi lançado, eu lembro muito bem, ela estava toda em preto. E hoje você vê a mesma peça, né, com a mesma leitura se adaptando nesse ambiente de hoje, né? A Shell foi 7 meses de desenvolvimento, trabalhando nela todo dia.
Nós fizemos o protótipo em madeira, nós recebemos uma maquete miniatura e tinha que imaginar aquilo ali na proporção correta de usual. Aí o Sr. Raimundo, com os talentos, com a experiência dele, foi acertar o produto, então foi natural. Há 50 anos que eu faço esse tipo de trabalho. Todo trabalho que a gente faz é um desafio. E nem todos os produtos que a gente desenvolve se tornam um produto. O maior desafio foi colocar ela ao ponto de você sentir conforto nela. Depois vem os detalhes secundários, que é como produzir. Pelo seguinte, não adianta eu fazer a primeira. A primeira é muito simples de fazer. Essa é a parte mais interessante para mim, é isso. O Maurício e o Flávio começaram muito com o olhar da indústria. Eu dou muito valor para isso, esse entendimento do processo produtivo, da valorização. Então, se aquela indústria trabalha muito bem com esse processo, vamos explorar essa técnica, né? E dessa técnica, desses materiais, fazer um produto que você valoriza. Você acaba valorizando aquele profissional também, né? Eu acho que isso também é uma forma, né, de você valorizar tuas equipes, né, aquele, né, pequeno artesão, né, ele vai ser valorizado perante a indústria. Então, tem essa questão de ser sustentável, né, esse olhar para as pessoas também. Eu acredito que a gente se envolver no processo total, que é desde do desenho, concepção do desenho, a questão das fábricas, entender como uma fábrica funciona, entender como funcionam as máquinas da fábrica, entender como uma madeira funciona, como o tecido funciona, como funciona a cabeça de um fabricante. Todo esse processo é importantíssimo para ligar tudo isso e ser o Estúdio Bola como é hoje. Acho que esse pensar total, do começo até o fim, é o que diferencia o Estúdio Bola. É o pensar do projeto até a ponta de venda, até o cliente recebendo esse produto. Nós somos um tipo de designer que se envolve muito no Parque Fabril. E eles gostam disso. Eles gostam da nossa presença lá. E durante muitos anos nós morávamos nessas cidades desses fornecedores. No começo da carreira, a gente passava um mês no interior do Rio Grande do Sul, no interior de Minas Gerais, entendendo o fluxo fabril desses fornecedores. Era a nossa característica, entender esse fluxo fabril para que todos os processos fluam mais calmamente dentro de uma fábrica com os nossos projetos. Olhando a trajetória deles, a gente consegue perceber essa questão da evolução do detalhe da peça, da montagem dessa peça, de como ela se difere de outras. E eles foram abrindo o espaço deles. Acho que não foi uma coisa que apareceu do dia para a noite. Foi uma grande evolução dessas peças sendo colocadas, sendo testadas, sendo aprovadas por um público, podendo fazer com que o Estúdio Bola desenvolvesse novas peças eu que ano. Então acho que hoje eles têm uma presença relevante dentro do mercado do design nacional. Houve um crescimento e o esforço dos meninos nessa renovação, na inovação, ela é constante. Basta ver agora, é uma marca de design. Ela não é só um produto de design, é um todo. Ela atinge aos clássicos e aos jovens contemporâneos. Ela trabalha muito essa questão da contemporaneidade, do estilo de vida das pessoas, ou seja, você tem peças que são mais portentosas, volumosas, tal, mas ao mesmo tempo você tem peças sequinhas que são pensadas para diferentes modos de vida, diferentes pessoas. Então eu acho que isso é algo que você percebe desde o início da carreira deles. Então eles conseguiram ao longo do tempo manter essa essência do estúdio, que eu acho que é super importante. Você trabalhar com desenho autoral e ter resultados comerciais acho que a equação mais difícil da nossa marca. E você precisa de muito repertório estético para ser autoral e ser contundente comercialmente. Eles estão habituados a ouvir também quem compra, a ouvir quem vende. Isso é muito importante, porque no geral hoje você não pode criar só para você satisfazer o seu gosto. Você tem que criar pensando em quem vai consumir o seu produto. Tinha um lançamento, por exemplo, de um sofá. Quando foi lançado o Pilo, eu falei assim, eu acho que eu não gostei muito desse sofá, né? Mas por quê, gente? E ele foi me explicando, enfim. Daí
depois de 6 meses, um ano de sofá, campeão de vendas, né? Super, foi bem aceito. Eu falei, não, tinha razão. E hoje, até hoje, é um case de sucesso. Então, acho que esse olhar para as pessoas e para o mercado de uma forma de entender, né? De querer entender o nosso ponto de vista, né? A fala, o diálogo do Estúdio Bola com a sociedade é fácil. É democrática a mensagem. A partir do momento que você vira uma marca, você vira vidraça. O risco, ele tem que ser medido, né? Então, o que eu menos gosto hoje é porque a marca cresceu e você pode arriscar menos. No início da carreira, a gente podia trilhar para qualquer caminho, seguir o que a gente queria fazer. E agora não, existe uma responsabilidade maior, existe pessoas envolvidas nisso, funcionários, muita gente dependendo de tudo isso. Então, o grau de responsabilidade cresce muito e, em contraponto, você deixa de poder ser tão livre e criar e fazer o que você quer. E uma das nossas principais características é ter um desenho autoral, mas ele não assusta. E isso flerta com o comercial. Quando a gente começou lá o projeto de franqueamento lá atrás, que eu loucamente falei assim, não, mas eu quero uma loja, é porque no fundo eu acreditava que não era só uma marca. É um modelo de negócio que consegue conciliar estilo, estética, ticket e volume. Então é muito evidente que quando você vê a peça, ela tem conforto, ela tem a estética, e você não precisa falar muito sobre ela para ela falar muito sobre ela mesma. Então a escolha de começar lá em Moema era muito porque ele era um bairro amistoso e a gente precisava testar esse negócio. E não tinha como a gente testar esse negócio na Gabriel. A Gabriel não permite testes. A gente chegou na Gabriel maduro. A gente chegou na Gabriel maduro como marca e a gente chegou maduro como operação. E acho que o Cidade Jardim, ele também ajudou a transparecer para os lojistas do Brasil. Olha só, você pode ter um Estúdio Bola. Eu acho que o conceito da loja do Cidade Jardim foi algo muito acima e muito prazeroso nesse sentido. Que é isso que a gente quer mostrar, é isso que nós somos. Quando a gente vê essa evolução da marca crescendo, expandindo, parece que assim, eles se preocupam muito com essa questão de fazer as coisas no tempo certo. E isso eu acho muito bacana também, é uma marca que está sempre evoluindo, sempre crescendo, mas que realmente sabe a hora certa de fazer isso. Até 2010, 2011, nós éramos um estúdio que prestava serviços. Nós desenhávamos para marcas, tínhamos a nossa própria marca, mas outras pessoas vendiam as nossas criações e nós não tínhamos uma loja. E a coisa mais legal foi ter investido numa loja, porque eu acredito na simplicidade de qualquer negócio. E ninguém entendia o que a gente fazia. Ah, você desenha móveis, mas onde é que eu encontro esses móveis? Você pode vender para mim? Não. Você encontra numa loja X, numa loja Y, você vai na Depot e acha o meu móvel. Mas eu não posso comprar com você? Não, eu só desenho. Isso, na cabeça de metade da população brasileira, ela não sabe o que é varejo e atacado. Então, a partir do momento que você abre uma loja e fala, olha, eu crio móveis e eu vendo móveis, eu tenho uma loja, tudo fica mais simples. E eu acho que essa simplicidade foi super importante em vários aspectos, porque a gente, com uma loja, você testa as suas criações, né? Contato com o atendimento da família brasileira. O que a família brasileira quer para sua primeira casa, para sua segunda casa? Como é que é esse ritmo de aquisição de imobiliário, né? Muitos designers não têm esse acesso à venda, que é um exercício de humildade. Você põe a cara a tapa e a pessoa gosta ou não gosta. Na feira, não vou comprar, vou comprar. Quando você só desenha, você tem distância desses aspectos. E isso faz com que a gente entenda aqui que linguagem que a gente quer de apresentação do nosso produto para que a gente passe isso para outras lojas. Então é na loja que a gente foi criando essa identidade que unificou arquitetura, design gráfico e imobiliário. E isso deu o grande momento quando a nossa rede, nossos clientes
Eles entram na nossa loja e entendem a mensagem. Eu não acho simples um estúdio de design nascer de um sonho de arquitetos, designers e conseguir chegar no que a gente chegou. Virar uma empresa que produz design, que tem muita gente envolvida e que tem muita gente competente junto, trabalhando com a gente. Acho que é isso que mais me agrada no Estúdio Bola, saber como que a gente conseguiu colocar tanta gente junta no mesmo propósito, no mesmo caminho de design e de criar uma marca. Quanta gente tem vontade de estar criando tudo isso e de estar produzindo uma coisa tão legal. Acho que essa paixão é o que mais me orgulha no Estúdio Bola.